Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, o professor de administração aqui do Rico Domingues Concursos EAD. Eu venho trazer para vocês agora e apresentar para vocês um curso que a gente preparou com muito carinho para o concurso da UFSC, para o concurso de técnico universitário da UFSC. Esse concurso da UFSC é uma excelente oportunidade para você conseguir dar aquela guinada na vida, né? Lembra que a gente tem muitas vagas em aberto, certo? E a UFSC tem a tradição de sempre chamar todo mundo, não só das vagas, porque tem um decreto que regulamenta a abertura de editais de concurso público para a Universidade Federal, que prevê já uma quantidade de vagas reservas. E olha, gente, 2013, por 2 editais, 2014, todas as vagas reservas, todo mundo que foi selecionado entrou, né? Todo mundo foi chamado. E esse provavelmente não vai diferente, a UFSC está em expansão, então a chance de a gente conseguir entrar na tão sonhada carreira pública, serviço público federal, está aí batendo a nossa porta. E para isso, a gente preparou com muito carinho, com muita atenção, um curso voltado exatamente para esse concurso, com conteúdo direcionado para esse concurso, com questões da banca Cooperv, para a gente entender exatamente o funcionamento da banca, exatamente como o pessoal pensa, exatamente como eles agem em cada assunto, em cada matéria específica do nosso edital, certo? A gente vai trabalhar isso, uma série de aulas com conteúdo voltado, com conteúdo direcionado para o edital e com questões que vão também trabalhar exatamente esse conteúdo. O material vai trazer para você esse material, esse texto a respeito do conteúdo, mas tem também as questões para você treinar em casa e questões que a gente vai resolver em sala de aula. Tá? Eu separei hoje para a gente uma pequena parte do edital do administrador, que fala de estrutura e desenho organizacional, mas que também está lá no nível médio, né? No nível médio no assistente em administração, que também cobra essa parte de desenho organizacional, então cai para administrador em nível médio, né? Um assistente em administração. Então, olha só, acompanha comigo. Quando a gente fala de organização, ou de desenho organizacional, ou de estrutura organizacional, a gente tem que lembrar do conceito de organização. E lembrar que em administração, organização pode referir a 2 situações. Primeira situação, pode ser uma unidade social. Um grupo de amigos, uma empresa é uma organização, certo? Essa unidade social que tem um objetivo em comum. Então, como conceito, a gente tem 2 ou mais pessoas buscando atingir um objetivo em comum. A reunião de recursos humanos, financeiros e materiais em prol do objetivo em comum. Isso é uma organização. Essa organização, comunidade social, ela tem algumas classificações. A principal delas é a organização formal e informal. A organização formal e a administração, tudo que é formal, é o que eu controlo, que eu consigo gerenciar. Eu tenho domínio, eu consigo rever, revisar, refazer, melhorar. O informal não. O informal ele acontece, certo? Então, como a gente tem a estrutura formal, a organização formal, a gente tem por trás dela uma rede de relações sociais, que é a nossa organização informal, certo? Então, essa unidade social, temos a parte formal, temos a parte informal também. Além disso, pode se tratar da função administrativa. Organização pode ser a função administrativa de alocar recursos, e quando a gente fala de alocar recursos, a gente fala de dividir, né, de remodelar, de trabalhar uma estrutura organizacional, de criar departamentos. Isso é organizar, certo? Mas inicialmente a gente vai trabalhar nessa estrutura, nessa unidade social em termos de categorias. Como é que a gente pode classificar essa organização, essa unidade social? A gente tem os 3 níveis organizacionais, aqueles clássicos, estratégico, tático e operacional, certo? Que a gente vai trabalhar muito bem no decorrer do nosso curso, certo? Além dessa classificação dos 3 níveis, a gente tem algumas classificações que volta e meia aparece para a gente. Primeira classificação, a classificação em centralizada ou descentralizada. O que seria? Organização centralizada, tomada de decisão no topo. Certo? Você toma a decisão no topo, a gente diz que é uma organização centralizada. São poucas pessoas tomando a decisão. É uma decisão mais uniforme, é uma decisão que vai demorar um pouco mais, porque tem que percorrer toda a estrutura organizacional. Mas vai ser mais padronizada, vai ter uma uniformidade maior. Em contrapartida dela, a gente tem a organização que ela é dita como descentralizada. A tomada de decisão acontece mais na base, com mais participação, motiva mais as pessoas se sentem envolvidas nesse processo de tomada de decisão. Só que ela não é uma decisão tão uniforme, porque eu tenho diferentes tomadores de decisão. Tá? Lembrando que esse é o conceito da administração. Na hora de resolver a prova de administração, a gente resolve dessa forma. Lá no direito, a gente tem uma outra briga de centralização, desse conceito. É outra história. Tá? Então se liga em administração, tomada de decisão no topo ou tomada de decisão na base. Uma segunda classificação tem a ver também com a estrutura organizacional, diz respeito à burocrática ou flexível moderna. Aqui eu não tenho dúvidas que você vai acertar. Todo mundo sabe o que é burocrática e o que é uma organização flexível. O problema é que as bancas perguntam para a gente mecânica versus orgânica, e a Cooperv já perguntou isso. É a mesma coisa que burocrática ou flexível. O conceito de burocrática é o conceito de mecânica, aquela engessada, travada. O conceito de flexível é o conceito de orgânica, aquela maleável, flexível, certo?
A organização mecânica burocrática, aquela programada. A orgânica flexível, aquela programável, eu consigo reprogramá-la. Tá? Então eu vou ter uma estrutura mais engessada na mecânica e eu terei uma estrutura mais maleável na organização orgânica. E se eu não tiver uma estrutura e criar para uma situação, a gente diz que é uma organização tida como adocrática, que vem lá da adocracia, ad hoc para o momento ou para a situação. Mas a gente consegue classificar ainda a nossa estrutura como alta, com muitos níveis hierárquicos, ou baixa, com poucos níveis hierárquicos. Essa situação também permite a classificação de vertical ou horizontal. Uma organização mais vertical ou uma organização vertical pressupõe que ela é alta. Que ela seja alta, que ela tenha muitos níveis hierárquicos. Uma organização horizontal é a organização baixa, onde você abre esse leque maior mais na base. Você vai ter menos níveis hierárquicos, consequentemente vai ser uma organização mais achatada também. Lembra que tem um processo em administração que transforma a alta em baixa? Eu chamo isso de downsizing ou achatamento. Tá legal? A outra classificação tem a ver com as nossas fronteiras organizacionais. Organizações fechadas ou organizações abertas. Isso vem lá de TGA. E TGA cai para a gente também. Teoria dos sistemas, teoria geral dos sistemas. A teoria geral dos sistemas, ela fala que existe essa classificação. Inicialmente, nas primeiras teorias, quando a gente fala lá do Taylor, do Fayol, a gente entendia, na época, muito pouco, comparado ao que a gente tem hoje. E pensava-se muito que a organização ela fosse totalmente isolada, hermeticamente isolada, ou seja, não trocava energias com o ambiente. Aí a gente chamava de fechada. Na prática, a gente viu que depois isso não acontece. A gente vai ter organizações com suas fronteiras permeáveis. Há uma troca de energia. A organização compra matéria-prima, ela tem contato com o cliente. O funcionário chega para trabalhar estressado ou mais feliz, os acionistas da mesma forma. Então sempre vai ter uma troca de energias com o ambiente. Ela vai trocar mais ou menos energia, mas a troca vai existir, tá legal? Então também é uma classificação fechada ou aberta. E uma última classificação que eu falei lá inicialmente é a questão de formal e informal. Formal quando você tem controle, quando você gerencia. A informal quando você não tem controle, quando você não consegue gerenciar, porque ela acontece. Ela acontece como uma sombra. Um objeto é formal, você controla o objeto. A sombra que parte dele não dá para controlar, porque é uma junção de outros fatores também, e ela se torna incontrolável, portanto, é algo na nossa organização informal. Tá legal? Olha só essa questão da Coperv, lá da prova de 2012. Relacione coluna 1 com coluna 2. Modelo mecânico e modelo orgânico sobre essa temática de estrutura organizacional, ok? Notem que ele chamou de modelo mecânico, não chamou burocrático, mas é o burocrático. Chamou de orgânico, mas é aquele flexível. Porque se falar flexível, todo mundo consegue matar. Se falar burocrático, todo mundo consegue matar. Ele traz esse um pouquinho mais complicado. Então, olha só. Coordenação e equipes multifuncionais. Coordenação e equipes multifuncionais. Eu terei isso no modelo orgânico. Colocamos 2. Descentralização e autonomia, também é um modelo orgânico. Controle burocrático reforçado. Se você lembrar que mecânico é burocrático, não tem erro. Então isso é modelo mecânico, coloca 1. Especialização do trabalho, cada indivíduo com uma tarefa. Eu tenho isso muito claro no burocrático mecânico, bota 1 para mim ali. Organização informal, marcada por símbolos de status e poder. Aqui a galera dá aquela tremida. Poxa, informal, informal tu é mais flexível, moderno, é orgânico, então... Não, cara, olha só. Eu estou falando que os símbolos de status e poder, eles vão até a organização informal. Eles não ficam na formal só. E aí, pensa, você encontra um chefe fora do ambiente de trabalho, na informal, portanto, e você mantém aquela relação de hierarquia. Em qual tipo de organização? Na burocrática ou na moderna, flexível? É claro que é na burocrática, né? Uma organização militar, mesmo que você esteja fora do ambiente de trabalho, ele respeita a hierarquia. As igrejas mais antigas, a figura do chefe religioso, ainda assim, fora do ambiente da celebração litúrgica, religiosa, ele é reconhecido como um chefe religioso e não como pessoa, simplesmente. Então, os símbolos de status e poder transcendem a organização formal na burocrática e por isso a gente vai marcar 1. Organização baseada em confiança. É a organização flexível, moderna, modelo orgânico que a gente marca. Gabarito letra D. 2, 2, 1, 1, 1, 2. Legal? Bom, além disso, quando a gente fala de estrutura, a estrutura ela vai ser representada pelo organograma. Organo de organização, grama de gráfico, certo? Então o organograma é o gráfico que representa essa estrutura organizacional, essa organização, certo? Que pode ser classificada daquelas maneiras que a gente viu. Esse organograma nós temos 3 formas diferentes. Temos o organograma horizontal, circular e em barras. Dando uma olhada em cada um deles, esse é o horizontal, é o tradicional. Certo? Esse é o organograma mais comum. Se eu pedir para você, desenhe um organograma de uma empresa de cosméticos, você vai fazer provavelmente um organograma tradicional, um organograma horizontal. O que eu tenho aqui?
Cada quadrado desse representa um cargo. Um cargo é um conjunto de tarefas e atribuições. Eu tenho essas linhas. Essa linha representa a relação linear de um cargo de chefe subordinado. É a relação linear, certo? São os cargos lineares. A gente consegue ver aqui também, por exemplo, eu tenho diretoria de gestão, financeira, operação, comercial, expansão e projetos especiais. Essa diretoria de expansão, ela vai atuar em outras áreas, como? Pela função dela, pela operação. A questão financeira vai atuar em outras pela operação, e aí eu vou chamar isso de uma relação ou um cargo de função, certo? São cargos ligados à função. E eu tenho ainda o staff que pode aparecer aqui. A ideia do staff é um apoiador, um assessor, como se eu tivesse aqui, não um conselho, mas uma auditoria externa. Esse staff, às vezes, ele aparece pontilhado, às vezes, nem sempre, certo? Então, essa comunicação pode parecer, às vezes, pontilhada, às vezes pode parecer linear também. Tá? Então, esse é o modelo tradicional, é o modelo mais comum de aparecer, é o modelo horizontal. Além desse, a gente tem ainda o circular ou radial, certo? O circular ou radial vai ter as mesmas informações. A diferença é a forma de leitura. Olha só, se a gente observar nesse horizontal, o nível estratégico está em cima, tático e operacional na base, certo? Então, à medida que a gente desce, a gente vai para o nível operacional. No circular ou radial, o estratégico está no centro. E à medida que a gente caminha para a periferia, a gente entra para o nível operacional. É a mesma coisa aqui no radial, a gente sai do estratégico, tático e operacional. Mesmas informações, mesmas ideias de subordinação, de linha ou de assessoria. E a gente tem ainda um outro, que é muito raro de aparecer, só em concurso público mesmo, que é o organograma em barras. Como é que funciona esse em barras? A gente vai ter aqui, quanto mais a nossa direita, a gente vai trabalhar o nível hierárquico maior, certo? O nível estratégico está mais à direita. À medida que a gente vem para a esquerda, o nível hierárquico menor. Então, todo mundo está subordinado ao diretor, por exemplo. O gerente A tem os seus subordinados aqui, certo? Então, quanto maior, maior é a questão da chefia. É o gráfico em barras, ok? Bom, como é que isso é cobrado? É cobrado em cima do estudo dos organogramas. Lembrando, o organograma vem de gráfico organizacional. A banca vai tentar confundir a gente muito com outras palavras, com outros gráficos. Por exemplo, funcionograma, gráfico das funções. Tá? Fluxograma, gráfico dos fluxos de processos, por exemplo. Então, uma série de coisas apareceram. Esse, por exemplo, é um organograma. Eu tenho os cargos, os setores representados. Não as pessoas, os cargos. Este é o funcionograma. Além do cargo, representa a função de cada cargo. Então, eu tenho mais informações associadas. Tá? Bom, como é que isso é cobrado? Nessa nossa segunda questão. Organograma é um instrumento de trabalho empregado pelo gestor para representar de forma gráfica a estrutura organizacional. Na construção gráfica do organograma, é importante que critérios técnicos sejam observados para facilitar a compreensão e a delimitação das atribuições estratégicas, gerenciais e operacionais. Identifique se são verdadeiras ou falsas as afirmativas abaixo. Retângulos de linha cheia são utilizados para representar órgãos de linha de assessoria, conselho consultivo e deliberativo. Tá certo isso? Não, tá errado, professor. Retângulo de linha cheia na assessoria não, é traçado. Errado. Desenha. Tá em dúvida, desenha. O que ele falou ali? Retângulo de linha cheia. Você representa órgão de assessoria com retângulo de linha cheia? Represento. Então sim, tá certo, os demais também. São os órgãos, são os setores, são os departamentos, os cargos que são representados por linha cheia. O que eu tenho tracejado no staff, lembra? É a nossa comunicação com o restante da estrutura. A comunicação sim vai ser tracejada, mas o retângulo é linha cheia. Olha só o que fala a segunda. A comunicação hierárquica formal nos órgãos de assessoria é estabelecida por meio de linha tracejada. Isso está certo. Correto, portanto, essa é a nossa segunda. Na terceira, no desenho do organograma, ocorre a identificação de órgãos de linha, de assessoria e funcional. Ocorre. Órgão de linha, chefe subordinado, a linha de comando, ok? Órgãos de linha de assessoria é o staff é apresentado no organograma. E funcional é a relação da função, é o RH, por exemplo, que exerce a atribuição de RH e delega e trabalha com as outras áreas da nossa organização. Seria uma atribuição funcional, então está certo. No desenho do organograma, as linhas representam relações de subordinação entre órgãos de linha e as ligações hierárquicas com órgãos de assessoria e funcional. Como é que isso acontece? Eu tenho aqui o nosso presidente da organização, uma assessoria contábil, e aí eu tenho aqui, por exemplo, uma diretoria de RH, uma diretoria de marketing. E continua, né, o nosso organograma. E abaixo dessa diretoria de marketing, a gente tem aqui um gestor de vendas, dentre outros cargos também. Aqui
que continua também. Mas focando nisso daqui, a gente tem essas linhas representando a relação de hierarquia do presidente para com os demais diretores, ok? Então, é a mesma forma aqui, diretor de marketing com o gestor de vendas. Então, no desenho do organograma, as linhas representam relações de subordinação. É a subordinação? É. Entre órgãos de linha, apresenta a subordinação. O que mais ela representa? Ligação hierárquica com órgãos de assessoria. É uma ligação hierárquica do assessor contábil ou assessor de comunicação, se você preferir, com os demais órgãos, porque ele não tem autoridade sobre eles. Ele orienta, ele assessora. Então é só uma ligação hierárquica, não é uma subordinação. Tá? Com os órgãos de assessoria é funcional. Da mesma forma, assim como a assessoria de comunicação diz modelos de comunicação para o RH, o RH vai falar sobre situações de treinamento, situações de carga horária para o gestor de vendas, que é subordinado ao marketing, certo? Então a gente vai ter aqui um cargo de assessoria, uma relação funcional e uma relação linear. Ok, tá certo. Isso aparece também no organograma, correto? Na última, os retângulos de linhas cheias tracejadas internamente são utilizados para representar órgãos de linha de assessoria. Na dúvida, desenha. O que está escrito ali? Os retângulos de linha cheia, tracejados internamente, são utilizados para representar órgãos de linha de assessoria. Isso não existe, né? Cá entre nós, isso não existe. Está enrolando a gente. Então está falso a última. E o nosso gabarito, bem tranquilo, é letra D, portanto, nessa segunda questão. Ok? Letra D. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Também da Cooperv, todas da Cooperv. A gente vai trabalhar muito questões da Cooperv no nosso curso. Olha só. Verdadeiro ou falso sobre o organograma dentro dessa questão. Organograma é o gráfico que representa a organização formal, configurada na estrutura que foi delineada pelo estatuto, regimento ou regulamento da instituição, sendo que no primeiro nível deve ficar os órgãos executivos. Tá certo isso? Primeiro nível, nível em cima. Os órgãos executivos, lembra que quem executa... O executivo é quem? Executa. E quem executa está onde? Quem executa está no operacional. Então não é no primeiro nível, é no último. Logo está errado aqui. Errado. Ah, professor, eu pensei que fossem os executivos, os CEOs. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando do órgão de execução. Órgão de execução é nível operacional. Está falso, portanto, a primeira. Organograma é a representação gráfica de órgãos e relações de autoridade existentes entre elas. Representação gráfica de órgãos, ok. Relação de autoridade, sim. Autoridade, chefia e subordinação, ok. Verdadeira, segunda. Tá certo. Clássicos, setores, barra e radial são tipos de organograma. Não sei, não lembro. Clássico é esse clássico que eu acabei de desenhar aqui para a questão anterior. Setores. Setores tem? Tem. É o circular ou radial, certo? E barras. Barras é esse estranho aqui. Ele existe sim, tá? Cooperv pediu, perguntou se isso era verdade. Pode perguntar características. E aí, vamos estudar com a gente? Então existe, está certo aqui, portanto, é tudo verdade. No organograma de barra, ó a característica ali, a autoridade máxima está sempre localizada no centro e a hierarquia diminui à proporção que o órgão se aproxima da periferia. Não, cara, esse aqui não é o de barra, esse aqui é o radial que teria que estar no lugar. Então está errado, deveria ser radial, falsa essa questão, portanto. Manter a simplicidade, evitar cruzamento de linhas, evitar linhas diagonais, são alguns dos cuidados a serem considerados na construção do organograma. Isso está muito certo. A ideia é que a gente tenha uma noção da estrutura organizacional. Assim como falou no início da primeira, olha só, é um gráfico que representa a organização formal, configurada na estrutura que foi delineada pelo estatuto, regimento ou regulamento. Então nós temos estatutos, regimentos, regulamentos, normas, e você traduz isso para um gráfico, para entender melhor como funciona a organização. Essa é a grande lógica. Tá? Então está certo assim, teria que ser idealmente o mais simples possível, para a gente conseguir entender o maior número de informações a respeito dessa estrutura. Tá legal? Dessa forma, nosso gabarito é letra B, certo? Letra B, portanto, aqui nessa nossa terceira questão, ok? Bom, gente, eu espero vocês nas nossas aulas, certo? Vai ser muito legal trabalhar a administração, que é uma matéria um pouco subjetiva, mas a gente consegue viajar legal e entender. Tem dado muito certo essa viagem, a gente tem conseguido levar os primeiros lugares sempre na área de administração, em todos os cursos. Acabou de sair agora, Tribunal de Contas, está lá, primeiro lugar, Henrico Domingues, Ministério Público estava lá, em primeiro lugar, e por aí vai, né? A gente sempre tem mandado super bem. E eu convido você a entrar nesse desafio com a gente, né? É uma excelente oportunidade, vamos lá, vamos juntos, e eu quero estar com você nas nossas aulas, eu quero estar com você lá no aulão de véspera de prova, e depois, no dia da prova, dando aquele lá, sucesso, aquele boa sorte, tá legal? Conte comigo, estamos aí realmente com muito carinho com esse curso especial para você. Um grande abraço!